Graça e paz, meus queridos irmãos. Neste momento, convido vocês a participar comigo deste momento de devoção a Deus. E o nosso devocional nesta manhã se encontra no texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Diz assim: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Já parou para pensar nas inúmeras oportunidades que nós temos de falarmos de Cristo para outras pessoas? Seja de modo público ou particular na sua casa. O fato é que a cada nascer de um novo dia é uma oportunidade que Deus nos dá para ensinarmos e proclamarmos que Jesus é o Cristo, o Salvador. Não existe um dia certo ou um lugar específico para falarmos de Cristo e do seu Evangelho. Assim como os apóstolos que se dedicavam inteiramente e constantemente ao chamado de Deus de pregar o Evangelho e fazer discípulos, nós também precisamos atender a este chamado. Esse dever não é somente dos apóstolos. Afinal, como o Evangelho chegou até você? E por que ainda hoje nós continuamos a ouvir sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição? A resposta para essas perguntas consiste no cuidado de Deus ao longo da história em preservar a sua palavra por meio dos seus discípulos, que não cessam de ensinar e pregar o Evangelho. Os apóstolos, mesmo sendo ameaçados, espancados e proibidos, não cessavam de ensinar e pregar. E por quê? Porque importa obedecer a Deus do que aos homens, conforme Pedro vai nos dizer neste mesmo capítulo, no versículo 29. E por isso, diariamente, no templo e de casa em casa, lá estavam eles, ensinando e pregando. E a palavra pregar neste texto, no original grego, significa evangelizar. Nos dá a ideia de evangelização, a anunciação das boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Quando ensinamos e pregamos em Jesus a salvação, estamos obedecendo à vontade de Deus. Certamente, se o Evangelho chegou até você e se ainda hoje continuamos a ouvir sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, é porque Deus tem preservado sua palavra por meio dos seus discípulos. Nós somos os seus discípulos. A evangelização não parou com os apóstolos. Se assim fosse, o evangelho não teria chegado até a nós. O evangelho não é ensino de homens. Se assim fosse, há muito tempo já teria caído no esquecimento. O evangelho é a verdade de Deus. A verdade que transforma corações corrompidos pelo pecado. O Evangelho dá a pecadores uma esperança, uma salvação. Por isso, não devemos cessar de falar de Cristo, do seu Evangelho. O Evangelho deve ser a centralidade em nossas reuniões públicas, em nossas congregações. As boas novas que devemos anunciar aos nossos familiares e amigos. Se você é um discípulo de Cristo, não cesse de falar do seu Mestre. Lembre-se que a cada nascer de um novo dia é uma oportunidade que Deus nos dá para ensinarmos e proclamarmos que Jesus é o Cristo. Quanto mais compreendemos o Evangelho de Jesus Cristo, mais nos entregamos à evangelização. Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor, obrigado por esta palavra que nos lembra do nosso dever e nos dá, Senhor Jesus, o conhecimento também de como um discípulo de Cristo deve ter a constância em ensinar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que a palavra da cruz venha estar em nossos lábios, que venhamos levar ao Pai querido e santo, através do Teu Evangelho, a salvação e a esperança a pecadores necessitados. Assim como o Senhor nos resgatou por meio do Seu Evangelho, abriu os nossos olhos por meio da Tua verdade,
Faça, Senhor Jesus, de nós verdadeiros discípulos que anuncia diariamente o seu evangelho, a mensagem da cruz. Senhor, nos ajude nesta missão. Que a cada dia venhamos entender que é uma oportunidade que o Senhor nos dá para ensinarmos Jesus às pessoas. Amém.